da nossa live, quais são os principais erros cometidos pelos pequenos empresários no desenvolvimento do seu negócio e na busca do lucro. Esses erros são coletâneas retiradas do Sebrae, da Exame e também das pesquisas próprias dentro dos nossos próprios clientes. E o quinto erro, esse realmente é o que mais causa danos na empresa, porque ele fecha a mentalidade do empreendedor e isso dificulta exatamente sua ação em saber como está seu negócio. Hoje eu estou trabalhando aqui com o nosso computador também, então vou fazer a apresentação enquanto eu também apresento para a live. Tá? Então em um momento eu posso desviar a atenção e olhar para o computador. Então nesse primeiro momento a gente vai só listar os 10 erros. Vamos separar em duas partes essa apresentação para não ficar muito grande. A primeira é os 5 primeiros, que é a autorresponsabilidade. É o primeiro, eu acho que é o erro principal de todo empreendedor. Acreditar que nunca vai acontecer com você. Procrastinar, o famoso empurrar com a barriga, não conhecer os custos e despesas e fingir que tudo está bem. São 2 erros relacionados, tá? E o primeiro erro gravíssimo, que também são separados em 2 partes, mas esse fica como surpresa. Na segunda parte, a gente começa com um erro que há um impacto diretamente no bolso, que é o erro de pagar contas por problemas de desorganização. Ou seja, paga atraso, paga multa, paga juros. Desconhecer os custos invisíveis, não ter certeza que a sua empresa é lucrativa e geradora de caixa, pensar que banco é seu amigo e temos uma surpresinha no final que geralmente é pouco percebida pelos empresários, mas que vale a pena você conferir. Então, vamos agora para o primeiro erro. Transferência de culpa, ou seja, ausência de autorresponsabilidade. Pegando um exemplo, como eu vou ter tempo de controlar financeiro se tenho que me preocupar com as vendas, com o operacional e o resto de toda a empresa? Essas frases que eu vou falar agora refletem exatamente os pensamentos dos pequenos empresários que são muito multitarefas. Eles se preocupam tanto com o negócio que acabam se esquecendo que o coração dele, que é o setor financeiro. Então, muitas vezes eles respondem nas minhas consultorias: como eu posso fazer o fluxo de caixa se todo mundo me dá tarefas para fazer? Ou seja, a demanda da empresa precisa dele para poder fazer esse processo. Como posso organizar minha empresa se não tenho ninguém para me ensinar? Isso é fácil, tá? Mas isso são desculpas que os empresários dão para exatamente fugir da autorresponsabilidade. E muitas vezes essas desculpas são inconscientes. Elas não são de forma consciente, mas na verdade é uma defesa do nosso organismo para alegar que tudo está indo bem, ok? Então você tem 2 opções sempre, gente. Sim ou não. Tudo que acontece na sua vida dá um reflexo. E esse reflexo é a sua responsabilidade. Então você precisa sim dar sim ou não. E lamentavelmente damos poucos não no decorrer da nossa vida. E isso nos causa um impacto negativo absurdo. Se a gente pegar aquelas frases iniciais e simplesmente trocar algumas palavrinhas, você pode ter um impacto já direto na sua avaliação. Exemplo: eu não tenho tempo de controlar o dinheiro, o financeiro, porque eu não delego e tenho que me preocupar com as vendas e com todo o resto da empresa. Ou seja, eu posso delegar algumas atividades e diminuir meu fluxo de trabalho naquele dia. Eu não preparei o fluxo de caixa, olha eu assumindo de novo a autorresponsabilidade, porque não sei falar não, olha a minha opção, para as tarefas que me dão e que não são minha responsabilidade. Muitas vezes as pessoas sabem porque eu trabalho muito, porque eu faço muito, elas me dão mais responsabilidades. E muitas vezes que não são da minha área, tá? Se eu tiver um sócio ou funcionários. Eles ficam aguardando eu definir porque eu posso ser o técnico do negócio. E por fim, eu não organizo minha empresa porque eu não procuro aprender sobre gestão. Hoje a gente tem o YouTube, tem essas lives, tem o Instagram, tem o HTV do TV IG do Instagram. Então você tem diversas formas de aprender e de forma gratuita. Então você tem que começar a colocar o eu na frente. Isso começa a doer um pouco dentro de nós, mas causa uma revolução dentro do seu negócio. Assumir a responsabilidade. E para você começar esse processo, você tem que entender: erros sempre vão acontecer. Não existe uma empresa perfeita. Agora você tem que parar na hora que aconteceu o erro e identificar na hora por que ocorreu o erro, o que ocorreu, por que, como. Pegar essas perguntinhas e resolver naquele momento. E aí você começa a entender
onde está o erro. E não fica dando desculpas. Agora você vai para a solução do erro. Então, toda vez que você for fazer uma ação, tenta buscar. Eu posso delegar? Eu posso ter tempo de fazer essa ação agora? Entendeu? Qual é o impacto que essa ação vai causar no meu negócio? Então, na hora que você começa a visualizar desta forma, você começa a mudar o seu conceito. E aqui a gente colocou mais alguns itens, né? Começa a se olhar no espelho, fazer afirmações positivas, defina os objetivos e trace metas, entenda quais são as suas limitações e busque ajuda. Quando não der para aprender a atividade, tente delegar para alguém que saiba. Sempre se cerque de pessoas com o mesmo objetivo e tente sempre aprender com elas. Ou seja, se você quer ter lucro, busque pessoas que estão trabalhando, que estão falando sobre lucro, que estão tendo ações de mudança do negócio sobre lucro. Tá? Acreditar que nunca vai acontecer com você. Esse é o segundo erro, gente. Aqui na Bahia a gente tem um termo que fala: meu santo é forte. O que quer dizer isso? Que não vai acontecer comigo porque eu estou protegido. Só que isso nas empresas é um grande desastre. Porque se seu vizinho está fechando a porta, mesmo que o negócio dele não tenha nada a ver com o seu, está acontecendo alguma coisa naquele mercado, naquele bairro, naquela localidade. E você tem que estar atento para isso. Tá? Então, muitas vezes a gente bota essa frase: para que eu vou me preocupar se isso nunca vai acontecer comigo? Por A, por B, por C. Porque ele era de outro negócio, porque ele era de outro ramo, porque ele era desorganizado. Só que o aviso foi dado. E você tem que se preocupar realmente com isso e analisar isso. Tá? Então, acreditar que nunca vai acontecer com você é um dos grandes erros do pequeno empresário, porque nada acontece de uma hora para outra, ela vai crescendo, só que na hora que muitas vezes o pequeno empresário toma conhecimento, ou seja, ele aceita aquilo como verdade, é tarde demais. Então, para você não deixar chegar nesse nível, você tem que sempre prestar atenção no seu mercado, e necessariamente não só no seu ramo de atuação. Você tem que prestar atenção se o vizinho está fechando, o que é que o vendedor de rua está falando, o que é que seus clientes estão falando, buscando compreender todo o âmbito em que você está inserido, a sua conjuntura local. E aí, quando tiver sempre um ruído, uma fofoquinha, você pergunta para você mesmo, 3 a 5 perguntas rapidinho. O que é que isso pode impactar no meu negócio? E liste, bote no papel. Fechou um ponto de ônibus aqui, meu pessoal, todos os meus clientes vêm de carro. Mas o que é que isso pode acontecer? Pode engarrafar mais meu negócio? Pode, sei lá, sobrecarregar a área aqui de pedestres e impactar? Então você começa a buscar a conjuntura trazendo para dentro do seu negócio. E toda vez que você fizer isso, você tem que ter: eu tenho condições de atender essa nova conjuntura? Eu tenho condições de me modificar rapidamente para atender esse novo processo? Tá? Se você não tiver condições, você tem que criar um plano de ação imediato. O que é que eu preciso realmente fazer? Ok? E agora a gente vai para o terceiro grande erro. Procrastinar, empurrar com a barriga. Eu botei a foto aqui do bichinho preguiça do filme, né, Zootopia. Eu acho que o nome é esse, né? Mas o mais importante é que ele trabalha no Detran dentro do filme. Ele é lerdo, mas aquilo é a natureza dele. Ele é assim porque a natureza fez ele daquela forma. Isso não quer dizer que ele vai ficar eternamente daquela forma. Ele vai agir em todos os seus níveis de atuação daquela forma. Aí, pergunta, tem uma hora que ele pega o carro, os policiais estão na rua e passa um carro em alta velocidade esportiva. E na hora que chega, tá, o que aconteceu? Eu vou passar aqui um vídeo rapidinho para ver se vocês conseguem visualizar aí do outro lado. Mas está sem som realmente. Então passa o carro ali rápido, a polícia vai atrás dele. Já conhecia ele como o preguiça, o devagar lá do Detran. Mas nesse momento, quando a polícia aciona ele, né, na hora que ela toma um susto. Por quê? Porque ele é a preguiça. Mas a natureza dele era aquela, porém, ele não é assim. Ele tem o hábito de andar rápido porque ele tem uma ferramenta, ele criou o hábito de andar rápido. Então, a mudança de procrastinação tem que ser derrubada através de hábitos. Você tem que criar um hábito novo e positivo para derrubar isso.
Como a gente cria um hábito para impedir que a procrastinação, né, o deixa a vida me levar, empurrar com a barriga, nos atinja? Simples, buscando definir cada atividade em 3 níveis. Tá? Isso é uma matriz chamada GUT. Então, é urgente, importante e delegável. O que é que essa matriz faz? Ela traça uma prioridade. Então, ela vai lhe dar as prioridades que você deve acionar. Você não deve ter atividades urgentes. Por quê? Simples. Toda atividade urgente requer sua presença imediata, requer tempo para ser solucionada e custa mais caro. Então você tem que acabar com elas e transformar no mínimo atividades importantes, onde você gerencia o prazo de execução de cada uma. E o que não for urgente ou importante, você tem que entregar para outras pessoas fazerem. Exemplo, esse vídeo, nesse caso, a configuração, os cortes, eu terceirizo para uma pessoa fazer para mim. Tá? Ela pode não ser o melhor profissional, porém, ela vai me ajudar porque eu vou fazer outras coisas importantes ou urgentes. Mas a configuração, a postagem, tudo isso vai para uma terceira pessoa. Então você pega toda a sua semana, 7 dias aí de trabalho, e relaciona tudo que você tem que fazer, o que está atrasado e o que está ainda em processo de execução. E vai simplesmente classificar as 3. O que é urgente, o que é importante e o que é delegável. O que é que você vai pegar? Urgente. De cada lá que você tenha 10 ações, você vai pegar 3 ações imediatas urgentes para resolver hoje. 2 importantes e tentar delegar todas. Tá? Se não der, tenta delegar pelo menos uma hoje. Então você já matou 50% do seu processo. 30% vai ser finalizado hoje, 30% o resto de importante e uma delegável, você vai ter 1 a 2 dias no máximo para fazer. Acabou, você começa com a segunda etapa, urgentes de novo, importantes e delegável. E aí você começa a traçar uma rotina do seu trabalho. Só que todo hábito para ser criado, ele precisa de tempo. E isso causa dor para a gente. Nosso cérebro, ele não trabalha para gastar energia, ele trabalha para economizar. E por isso que toda mudança, toda inserção de novas atividades na nossa vida exige uma dedicação extra, exige um esforço extra. Por isso que a gente tem dificuldade de começar um regime, de ir para uma academia, de mudar de emprego, até às vezes de mudar de forma de se vestir. Então, isso são hábitos adquiridos e quando a gente tenta mudar isso, nosso corpo, nosso cérebro reage negativamente. E você precisa fazer isso durante algumas semanas para que seja dado certo. E esse grau de esforço vai caindo até se tornar um hábito, ou seja, feito de forma automática e simples, sem dor, ok? E agora a gente vai para o quarto erro, que é dividido em 2 partes que são relacionadas. A primeira é não conhecer os reais custos e despesas da empresa e a segunda, fingir que está tudo bem e que não precisa fazer nada. Note que é um escalonamento, né? Autorresponsabilidade, fingir que não vai acontecer com você, depois procrastinar e agora esses 2. Tudo isso são uma sequência lógica de atuação dentro da empresa, de consultoria que a gente faz. Então a gente vai passando passo a passo em cada etapa para que você realmente entenda como está o seu desenvolvimento. Tá? E aí não conhecer os reais custos da empresa. O que acontece? Você sabia que 52%, segundo uma palestra que eu vi do Sebrae, dos pequenos empresários, eles não sabem quanto a empresa gasta por mês? É incrível, mais da metade dos empresários, pequenos empresários do país. E pior, mais 27% falaram que acreditavam, achavam que conheciam. Se a gente juntar esses 2 números, a gente está falando de quase 80% dos pequenos empresários não sabem quais são os custos e a despesa da sua empresa. Muitos não sabem nem diferenciar o que é custo ou despesa. Acham que tudo é gasto. Tá? E isso é muito complicado. Por quê? Quando você não sabe o que acontece, você não consegue gerenciar preços, você não sabe onde atacar, qual é o seu processo urgente de redução de custos. Você não sabe quanto e como cortar despesas, porque você não sabe o que é importante. Então você deve primeiro relacionar todos os gastos da sua empresa.
Depois a gente vai ver o que é custo, o que é despesa, mas o mais importante é você entender isso. Relacione, bote no papel, em uma planilha, do jeito que você quiser. Mas você precisa saber quanto sua empresa gasta por mês. Tá? E só para a gente falar de uma coisa assim, imagine que você é um MEI, que tem um faturamento de 6, 10 mil reais por mês. E simplesmente todo dia, na hora que você vai fechar seu caixa, lá 25 reais some. Você tem um funcionário e você não sabe que como ele faz tudo, também você faz tudo, aí você não anota. E simplesmente alimentação, transporte, xerox, né, cópia, né, um gasto de reposição do crédito celular e você não anotou. 25 vezes 20 dias úteis dá 500 reais, gente. Para uma empresa que está faturando 5 mil, é 10%. Pode ser o lucro todo da empresa que está fugindo sem ela saber. Então, como é que você vai aumentar seu lucro se você não sabe em que você está gastando? Então, não é só aumentar a receita. A gente vai entender daqui a pouco também esse ponto. Que não é só isso, mas principalmente entender, ok? Em que você gasta e definir quais são as suas prioridades, tá? Então, isso tudo pode ser um impacto violento no seu negócio. Aqui está só resumindo aqui no PowerPoint exatamente o que eu acabei de falar. Então, o que é que você faz para solucionar? WhatsApp. Anota tudo pelo WhatsApp. Tira uma foto do comprovante, manda para o seu grupo, cria um grupo com você mesmo no WhatsApp sozinho e manda para você mesmo. E define ali o que é que foi aquilo lá. Foi uma cópia, foi meu almoço, foi dinheiro que eu dei de doação lá para um menino de rua, não importa. Anota, principalmente se você tem uma pequena empresa. Controla a saída desse dinheiro, pelo menos no início, para que você entenda por onde ele está escorrendo. Tá? E também faça a sua conciliação bancária, que é exatamente conferir se o seu saldo que você acredita que tem na sua planilha ou seu controle financeiro está no banco, exatamente, para você poder fazer seu fluxo de caixa. Ok? E outro erro muito mais grave, que esses dois acontecem muito nas minhas consultorias, que é o quinto, né, erro. Acreditar que para lucrar, só precisa vender mais. Eu vou explicar isso. Isso é fato. Não, só precisa aumentar minhas vendas. Não é bem a verdade, não. E aí eu vou explicar para vocês agora. E o segundo é acreditar que a empresa é um caixa eletrônico. Ou seja, ele vai lá e pega e gasta na pessoa física dele. Ele não quer saber se a empresa tem ou não dinheiro. Ele não tem, então ele vai lá e saca aquele dinheiro. Ele mete a mão no caixa. Pensar que sempre vendas vai ser a solução. Já pensou, vários clientes meus isso acontece, viu? Ele vende, principalmente na época de Natal, né? Final do ano eles vendem absurdamente, em janeiro eles estão liso. Eles não conseguem entender isso. Já aconteceu com você? Se sim, eu vou lhe explicar agora qual é o grande problema, tá? Preço de venda. Para você calcular seu preço de venda, você precisa ter conhecimento dos seus custos e despesas. Tá? E apenas 5% também, nessa mesma pesquisa lá do Sebrae, na palestra que eu falei, 5% dos pequenos empreendedores brasileiros sabem fazer o seu preço de venda corretamente. Tá? Eles muitas vezes contratam até consultoria, mas eles próprios não sabem fazer. Então fica a fórmula nele, ele aplica, mas eles não entendem aquilo. E hoje eu vou tentar explicar aqui para vocês rapidamente. Tá? E para piorar essa situação, eles utilizam um método arcaico, que é o fator de multiplicação markup. Eles simplesmente pegam esse preço de custo, por exemplo, essa blusa que eu estou usando custa R$10 e multiplica vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 2,5, porque ele ouviu alguém dizer para ele. Só que isso eu vou lhe provar que pode ser um grande erro. Ele pode achar, exemplo, multiplicando a camisa de R$10 por 2,5, estou vendendo por 25, estou tendo um lucro absurdo. Eu vou te provar que está errado isso. Tá? E aí você gera quando você não sabe fazer, você gera um prejuízo invisível. Eu também vou explicar como funciona esse prejuízo invisível. Então vamos agora aqui, entender. Se eu não calculo o meu preço certo, quanto mais eu vendo, eu tenho mais prejuízo. Olha o tamanho do problema. E agora vocês vão ver a fórmula para isso, tá? A fórmula, aqui, o preço de venda é igual ao preço da camisa, vezes o somatório das porcentagens de impostos, despesas, lucro e investimentos que você realiza. Tá? Eu vou explicar aqui passo a passo como fazer, não vai dar para fazer uma aula, porque isso é uma live inteira só para explicar o preço de venda, mas aqui só para você ter uma noção. Imagine que essa blusa custe R$10.
eu pago 15% de impostos mensais para cada venda que eu faço. Minhas despesas para essa blusa, despesas que eu falo, administrativa, aluguel, condomínio, custam 25%. Tá? Eu quero ter 20% de lucro e 10% para investir no negócio. Então, o que é que eu teria? Meu preço de venda seria R$ 33,33. Se eu multiplicasse por 2,5, imagine, R$ 25, eu estaria tendo prejuízo. Tá? Então, como é que funciona isso? Preço de venda, custo do variável, ou seja, custo do preço de R$ 10, os impostos são R$ 5 sobre o preço de venda, R$ 33. As despesas são R$ 25 sobre o preço de venda, R$ 33, que dá R$ 8, dá uma margem de lucro de 6,67. Se eu vender por R$ 25, como eu tinha previsto, eu estava perdendo R$ 8. Isso impacta, é um prejuízo invisível. Porque eu estou pagando parte dos meus impostos, estou pagando parte da minha despesa, mas não está tomando lucro e está comendo um pedacinho do que eu deveria pagar para os outros. Então, esse é o custo invisível. Tá? Essa apresentação vai estar disponível lá no meu site. Depois só é você entrar, eu vou deixar o link aqui no final da live, você entra lá e baixa, tá? Para você poder acompanhar melhor essa situação. Ok? Então, esse é o primeiro grande erro. Tá? E pensar que é um complemento, né? Que sua empresa é um caixa eletrônico. Isso é terrível, gente. Ou seja, imagine que eu já estou fazendo o cálculo do preço errado. Já estou tendo um prejuízo invisível, ou seja, imperceptível. E eu ainda vou lá e saco regularmente dinheiro para gastos pessoais. Eu misturo meu prolabore com o dinheiro da empresa. São pessoas físicas e jurídicas. São pessoas distintas. Então, eu não posso fazer isso de forma consciente, porque eu vou acabar levando a empresa ao fracasso, vou quebrar a empresa, tá? Então, se eu já calculei o preço errado, eu não sei os meus custos de negócio, provavelmente eu vou meter a mão no caixa da empresa para bancar minhas despesas pessoais, eu vou quebrar a empresa de pouco tempo, sem saber por que ela quebrou. Tá? Lembre-se o seguinte, prolabore, que é essa retirada que você faz como sócio, é seu salário, ele tem que ser fixo. Porque se todos os funcionários da empresa têm um salário fixo, por que o empresário que está ali trabalhando também não tem que ter? Ah, não, Cláudio, mas só que eu quero tirar mais. Pronto, isso se chama dividendo, distribuição de lucros. Só pode ser distribuído se der lucro. Mas a empresa só pode pagar um salário X para você. Não pode pagar mais do que aquilo, porque senão você está tirando de outra despesa. Isso tem que ser internalizado em você. O grande problema, tudo isso que eu estou falando foi nessa palestra do Sebrae, no final agora do ano, que 67% das empresas misturam o dinheiro pessoal com o dinheiro da pessoa jurídica, gente. É brincadeira isso? 67% dos pequenos empresários. Espero que você não esteja, tá? Mas é grave. E se a gente pegar isso e falar que 70%, 80% dos empresários não duram até 5 anos, olha um dos grandes motivos, a falta de gestão financeira. Tá? Então, o que fazer? Para solucionar isso, tente abrir duas contas, uma pessoa física e uma pessoa jurídica, no mesmo banco, até para você fazer transferência, mas para você ter o controle dessa movimentação. Tá? Defina quanto a empresa vai lhe pagar e siga aquilo na risca. É R$1.000, é R$1.000. Não pode ser R$10.000 ou não pode ter um valor limite, mas tem que ter um valor fixo. Tá? Não saia à noite, final de semana, com o cartão da empresa. Tente fazer aquilo, abra a sua conta, tenha o seu cartãozinho e pelo menos você controla quanto é que pode gastar ali. E tente comprar tudo pela empresa em boleto, direto para o fornecedor, nunca usando o seu cartão de crédito pessoal. Tá bom? A sexta grande erro, gente, pagar juros por desorganização. Essa é de doer. Essa eu boto até aqui no slide, essa é de doer. E também é outro processo que acaba muito. Eu fico brincando, quando eu dou uma palestra, eu conto essa história. Imagine, eu estou participando, Cláudio, de uma licitação de R$100.000. E, por enquanto, aí de repente, minha certidão negativa exigida na licitação venceu. E eu vou tentar tirar ela hoje para entregar amanhã no data limite, né, que ela venceu ontem, por exemplo. Vou lá e simplesmente sai negativa, sai positiva. R$100. Aí eu olho meu extrato, rapaz, tem R$5.000 na minha conta porque eu paguei por falta de desorganização. Eu não sabia
que eu tinha que pagar aquilo. Imagine o desespero. Então, isso é muito comum nas empresas. Tá? Então, você tem que começar a pensar como organizar. Pode ser num papel, num caderno, anotando pelo WhatsApp, transferindo para o seu caderno em uma planilha eletrônica, mas você tem que fazer isso. Tá? Faça isso e de forma mais automatizada possível. A planilha eu acho melhor porque ela faz cálculos, tudo mais. Eu tenho aqui no próprio canal já algumas planilhas gratuitas para você utilizar. Mas o mais importante é que você utilize elas. Tá? Despesas invisíveis. Esse é o 7º erro. Você sabe tudo que você gasta com saque? Se você souber, você faz parte de 6,5% dos empresários brasileiros. Pequenos empresários, tá? Autônomos que tenham negócios, formais ou não. Não sabem para onde é que vai. Eles sacam e aí gasta, mistura com a pessoa física, comprou, não anotou, não pegou a nota fiscal, pagou estacionamento, não anotou estacionamento. É um caos. Pare com isso, porque isso pode também apagar literalmente o seu lucro do seu negócio. São chamadas de despesas invisíveis porque elas não são perceptíveis e não são rastreáveis. Quem vai se lembrar o que eu gastei há 2 semanas atrás com um saque de R$1.000? Não lembra, gente. Pode ter uma memória excepcional, mas só que as atribulações do nosso dia a dia não nos permitem lembrar, porque não é importante. Então, você tem que fazer o que agora? Registrar tudo, como pelo grupo de WhatsApp. Eu falo que tem uma ficha de registro. O que é uma ficha de registro? Eu tiro a foto do que eu estou na rua, do que eu gastei, eu gravo um áudio, eu mando a mensagem para um grupo meu que eu mesmo criei, porque só tem eu. Então fica tudo registrado ali dentro. E chega no final do dia, eu chego na empresa, eu passo para o financeiro, ou eu mesmo faço meu controle se for pessoa física. Então eu tenho controle do que? Pessoa jurídica e do que a pessoa física, separadamente. Tá? Tudo eu faço assim. E é muito rápido e dá muito certo. Simples e muito, eu posso lhe afirmar, revelador. Porque você começa a ver o quanto você gasta de besteira. É incrível. Faça isso agora e você vai se assustar. Controle tudo que você gasta com saque. Anote. Uma semaninha, um mês, você vai ver o quanto você gasta de besteira, gente. Tá? 8º erro, gente. Pensar que bancos são seus amigos. Banco é uma empresa igual à sua. Qual é a finalidade de toda empresa? Ter lucro. Ponto. Quem é o gerente da sua empresa? Você. Quem é o gerente da empresa do banco? O gerente da sua conta. Ele vai defender o que você quer como cliente, mas só que ele sempre vai pensar em que melhor negócio para o banco. Ponto. Então, se ele puder fazer uma venda casada, ele vai fazer, mesmo que seja proibida. Se ele puder trabalhar para o produto dele render mais. Qual é o produto dele? Dinheiro. Ele empresta para você dinheiro. Então, tudo que ele puder colocar dinheiro, ganhar sobre o produto dele, ele vai fazer. E isso é fato. E isso não quer dizer que o gerente de banco é seu inimigo, não. Mas ele não lembre que ele não é seu amigo. Ele é um funcionário de uma empresa que busca lucro. E no Brasil, os bancos têm os maiores lucros que podem existir. Então, ele vai lhe vender. Então, você tem que aprender a comparar opções. Nunca fechar, nunca ir com muita ganância de querer sair aqui. Não deixe a urgência lhe não permitir, ou seja, lhe impedir de negociar. Então, antecipe, faça um fluxo de caixa, veja quando você vai precisar e antecipe a avaliação junto com o seu banco de relacionamento ou procure outros bancos. Isso é muito importante, tá bom? E aí, você com certeza, com o gerente, você consegue cartão de crédito sem tarifas, você consegue cotação de seguros em grupo mais barata e até um serviço de investimentos com a taxa de administração zerada ou até baixa, mas tem que saber negociar. Você não pode ir de urgência nele. Não existe almoço grátis. É um termo, jargão da Bolsa de Valores americana, Dow Jones, onde falam, não há almoço grátis. Todo mundo tem que ganhar. Ponto. E ele é o mesmo gerente da sua empresa. Ele tem que fazer a empresa dele dar lucro. Ok? Então, ações. Sempre gerenciar e negociar taxas e juros. Buscar outras alternativas em outras instituições financeiras. Não aceitar aumentar seu cheque especial.
sem antes ver quais empréstimos pode ter taxas mais baratas. Então, o primeiro passo é, não, aumento do cheque especial, você está com limite, toma 10 mil a mais aí. O que é que ele está lhe fazendo para você pagar juros para ele? Porque ele sabe que você é descontrolado, que ele sabe que você é desorganizado. Então ele vai aumentar o limite do seu cartão de crédito. Não aceite. Ah, você está precisando de dinheiro? Me dê um empréstimo de 1% ao mês. Não aceite o cheque especial e o cartão de crédito inicialmente. Vai lhe fazer muito mal, ok? A gente já falou lá atrás, você tem a capacidade de dizer não. Use isso. Use a concorrência a seu favor dos bancos. Busque outras alternativas. Seu negócio é lucrativo e gera caixa? Esse é o nono erro. As pessoas não sabem isso porque todos os outros 8 erros anteriores que a gente já falou impactam nisso daqui. Eu não sei se meu preço de venda está certo, eu não tenho uma responsabilidade de controlar meus custos, minhas despesas, eu reclamo de todo mundo, o gerente do banco manda no meu negócio. Tudo isso lhe causa um grande estresse. E aí o que é que você faz? Você tem que saber se o seu negócio dá lucro e gera caixa. Lucro é contábil, caixa é seu bolso. A empresa pequena quebra por falta de caixa, não por falta de lucro, porque ela não consegue demorar tanto tempo sem dinheiro para girar. Tá? Aí muitas vezes, quando eu começo a falar isso, os pequenos empresários chegam para mim, Cláudio, para que isso? Não é só vender e pronto? Lembra que a gente conversou? Se eu não tiver um preço de venda competitivo, se eu não souber meus custos, minhas despesas, realmente em que eu gasto, não adianta. Tá? E detalhe, viu? 83,5% dos nossos clientes, quando fizeram o nosso diagnóstico financeiro básico na geração do lucro e caixa, se assustaram negativamente. Eles pensavam que tinha lucro de 30% e muitas vezes tem prejuízo. Eles pensavam que sobrava dinheiro no caixa e viam que não era bem assim, sobrava muito menos. Mas eles, como tinha um giro rápido, ou seja, recebia antes de gastar, simplesmente eles tinham essa ilusão de que sobrava muito dinheiro. Tá? Então lembra isso, contabilidade, papel gera lucro. O que gera no seu dinheiro, o que gera dinheiro é o seu caixa. E a empresa quebra por falta de caixa. Ok? Então, há diversos tipos de geração de caixa, gente. Você tomou um empréstimo, você injetou dinheiro, então você pensa que está sobrando dinheiro, você pegou lá, você precisava de 1.000 e pegou 10 mil. Poxa, porque pegou um empréstimo muito barato, o gerente do banco lá te ajudou, em aspas, né? E aí o que acontece? Você está com 9 mil, então você está pensando que está com dinheiro a empresa. Mas todo mês a empresa está comendo aquele seu dinheiro e você muitas vezes usa de modo pessoal e acaba danificando. Em pouco tempo não tem mais dinheiro para pagar aquele empréstimo. Nem gerou novos recursos, novas vendas com o seu dinheiro. Ou seja, o dinheiro foi feito para pagar dinheiro e não para gerar venda, não para agregar lucro, agregar valor ao seu negócio. Então, primeiro processo, descubra qual é a situação atual do seu negócio, se é lucrativa ou não, e aplique a equação, daquilo que a gente explicou lá, como seria isso. Faça o cálculo para ver quanto sobra de caixa, operacional, pós-investimento e, por fim, o caixa do mês. Defina um prolabore realista, calcule o preço do seu produto corretamente para você saber o que deve ser feito, realize pesquisas com seus clientes, com essa variação de preço, se houver uma mudança, passe para a ideia dele sempre agregar valor e não de aumento de preço. Tá? E o último grande problema é ser otimista em excesso. Toda vez que a gente vai abrir, esse é o 10º para fechar aqui nossa live hoje. Toda vez que a gente vai abrir um negócio, a gente acha que ele é único, que ele é perfeito, que ele é tudo isso, gente. Volta para a realidade. Tá? Volta para a realidade. Esse seu negócio não foi testado, ele está no emocional. Então você tem que parar, analisar friamente e simplesmente fazer cenários positivo, negativo e o realista. Se tudo der errado, poucas vendas, alto custo é negativo. Se tudo der certo, muitas vendas, baixo custo é um otimista. E o real, vendas reais, custos reais, com a margem de lucro real. Faça esses 3 cenários, porque é importante você se plantar, como a gente diz aqui na Bahia. Ou seja, você está
consciente do que é seu negócio para você não ir muito ímpeto e com isso acabar até muitas vezes emocionalmente abalado, ok? Então essa é a nova live que a gente está fazendo aqui sobre os 10 problemas. E tem um texto, rapidinho só para a gente finalizar, é que um professor meu falava, não aceite o primeiro jato, que é igual fazer exame de urina. O primeiro jato ele vem, que seria a ideia, ela vem sempre poluída. Então quando vier aquela primeira ideia, descarte ela e comece a pensar em outras ideias. Isso é muito importante para você renovar seu parque de ideias e principalmente entender onde você está errando, tá bom? Liste sempre os 10 problemas que ocorreram e analise friamente cada um deles. Então, a próxima live é 10 dicas que podem lhe ajudar a ter lucro ainda em 2020. Esses foram os 10 problemas que lhe impedem. A próxima são as soluções. Muito obrigado, diretoria, pela sua participação e até a próxima live.